Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu queria mostrar como é que eu faço minha leitura de preço, minha contextualização no HTF, como eu estipulo cenários, como que eu determino quais são os melhores pontos, pontos de invalidação, tomada de decisão, enfim, tudo aqui, tá? Era para ser um vídeo recap só para os alunos, só para o pessoal da mentoria, mas, né, pô, dezembro, Natal tá aí, então eu vou deixar público. Tudo que eu peço, na verdade, só o que eu peço é que vocês deixem um comentário, deixa um like para o algoritmo do YouTube entregar para mais pessoas. Se você conhece alguém que compartilha mais ou menos da mesma ideia, que opera mais ou menos a mesma coisa, encaminha para ele, tá? Pode ser de valia, beleza? Só mais um detalhe, só mais um aviso, na verdade. A mentoria tá com 20% off de desconto. Cara, eu não vou fazer isso de novo. Ano que vem vai subir. Se você não entrar agora, ou você paga mais caro, ou você espera abrir uma turma 2, que sabe, sei lá, quando vai ser. Ok? Então, bora sem muita falação, mas já adiantando, que talvez não seja um vídeo muito curto, tá? Então, realmente só vai ficar até o final quem quer aprender a fazer o negócio. Legal? Então, vamos aqui para a tela. Gráfico limpo, não tem nada, nunca vai ter nada no meu gráfico, a não ser linhas e retângulos, tá? Legal, vamos lá. Galera, minha contextualização, ela sempre começa no HTF, tá? Não tem jeito. Não tem como você fazer uma contextualização sem olhar os times maiores. Como é sexta, eu não me importo muito em olhar o semanal, tá? Eu dou preferência para olhar o semanal na segunda-feira, para ver qual é a minha sugestividade, né? O que, que eu tenho de região de liquidez óbvia para ele ser tomado durante a semana, para eu definir o meu doll, tá? Então, como já é sexta, não tem muito sentido, eu não faço aqui a análise do candle do semanal, ok? Pelo diário, vamos lá. Hoje é esse candle, tá? O gráfico tá parado, o gráfico tá pronto, mas eu vou disponibilizar também a gravação da sala ao vivo para vocês verem que é exatamente a mesma coisa, tá? Enfim, à esquerda, o que, que a gente tem aqui à esquerda? Eu tenho um bloco de ordens, esse cara, tá? Esse bloco ele foi criado neste candle verde, do dia 25 de novembro, pois ele fecha com o corpo acima do preço de abertura, tá vendo? Então ele fica esse bloco aqui em aberto, tá? Aqui vira um sijo, vira um order block, é basicamente a mesma coisa, tá? Nesse nível de preço. E a gente tem também um fair value bullish daqui para cá, que foi invertido. Galera, ao meu ver, num cenário ideal, né, o que, que deveria acontecer? Esse candle de quarta-feira deveria interagir com o fair value e order block e fechar dentro do range do fair value. Eu não teria dúvidas do que estaria acontecendo, estaria trabalhando bullish para quarta, para quinta, para sexta, enfim. Ok? Mas quando quarta faz a invalidação do fair value e ainda interage com o order block do diário, eu fico um pouco neutro, tá? Ontem, o que, que aconteceu ontem, quinta-feira? Eu não tomo nem high nem low. Aqui tá high, aqui tá low. Do dia imediatamente anterior. Previous day. Dia anterior. Quarta. Então, quinta não toma nem máxima nem mínima de quarta. Quando isso acontece, ele plota um inside range, um inside candle, né? Eu entendo que ele tá dentro de um range, ele tá meio que consolidado. Tá um pouco lateral, ele não toma as máximas nem mínimas. Quando ele não toma máxima nem mínima, eu não tenho a sugestividade de fechamento do candle do diário para determinar qual ponta será tomada, tá? Então, eu não sei dizer se hoje, sexta-feira, a gente iria tomar ou PDH ou PDL, tá? O que eu tenho é um inside candle na quinta-feira. Legal? Então, pelo diário eu não tenho muita coisa. A gente tá meio de lado aqui, tá? Preferencialmente bullish por conta do order block do diário que ele chegou, mas sem criar novas ineficiências no diário, sem criar novos blocos, tá vendo? Então, não tem muita coisa aqui a ser analisada. Tampouco não tem sugestividade de fechamento. Lá na H4, depois que a gente chega no order block do diário, o order block do diário está passando aqui, a gente tem boas ineficiências, tá? Que são essas duas grandes aqui da H4. De que forma que eu interpreto esses camaradas? A gente chegou num ponto legal do diário, concorda? Que é esse order block do diário. Porém, entretanto, contudo, todavia, o meu order flow no 4 ele segue bearish. Por quê? Porque esses fair values estão em aberto. A partir de que momento que eu vou dar bastante prioridade às compras? Uma vez que uma vez que o order flow bearish do H4, que é justamente estes fair values, eles forem invalidados, eles forem invertidos. Quando isso acontecer, eu vou entender que as vendas estão falhando e que as compras estão começando a andar, tá? O que que acontece aqui? Isso daqui foi quinta, isso aqui foi ontem. Ontem, quinta-feira, a gente faz a primeira das inversões, tá vendo? Eu tenho dois fair values, eu tenho esse primeiro e tenho esse de baixo. Ontem a gente faz a primeira. Aqui, esse fair value ele foi invertido na quinta-feira, dia 18 às 6 da manhã, foi retestado e veio uma expansão, ok? A partir desse momento que a gente tem a primeira inversão e o preço começa a respeitar essa inversão, eu vou dar
prioridade à compra, antecipando que essa segunda inversão aqui ela vai acontecer, ok? Para hoje, o que a gente tinha de H4 era esse fair value de compra, tá vendo? E aí o que acontece? Você concorda comigo que a venda está falhando, as vendas aqui estão falhando, e aí se a gente respeitasse esse H4, a gente ia antecipar que esse 4 horas seria invertido e a gente ia buscar a máxima de quarta, que é justamente esse candle do diário, tá? Opa! Esse candle do diário, o qual quinta não toma nem a máxima, nem a mínima. Então, esses caras aqui viram a minha referência, a mínima de quarta e a máxima de quarta, ok? Então, lá na H4, o meu cenário para hoje era basicamente esse, tá? A gente estava interagindo com esse fair value gap da H4, pós uma inversão, indo para uma outra inversão de fair value, ou seja, quando a gente fizesse essa inversão e entender que o order flow tá bullish, a gente vai buscar highs, distribuição bullish, enfim, tá? Mas eu precisava muito ver o que iria acontecer nesse H4. Rafa, se não existisse esse H4, ia ficar um pouco ruim o cenário, tá? Porque eu não ia ter muitos novos PD arrays de compra sendo criados e retestados. Por sorte entre aspas, né? O fair value estava lá, foi consumido, teve ineficiência fechada e seguiu distribuindo. Lá numa hora, a gente estava mais ou menos no mesmo cenário, tá? A gente tem uma inversão do uma hora acontecendo aqui, ele retesta, expande. Aqui tá uma outra inversão do 60, que também não havia sido feita, tá? E o preço estava interagindo aqui nessa região. Nos 60 minutos, quando as pessoas vão fazer o top-down, elas acabam por ver, compre um time frame, venda no outro time frame e não sabe qual dá prioridade. O meu conselho é, sempre dê prioridade ao time frame maior, tá? O nosso time frame maior, por enquanto, é o diário, o order block me dando compra, e o H4 começando a invalidar as vendas. Por que eu digo isso? Porque aqui está o meu fair value da H4, tá? E no 60, muita gente vai ver isso aqui, ó. Caramba, fez um SIG do 60, fez um IFVG do 60, para ele bater aqui, né? Deixa eu só botar bonitinho. Para ele bater aqui e voltar a descer. Ok? Eu não gosto muito dessa análise. Por quê? Porque eu prefiro dar prioridade aos PD arrays, ao contexto, ao order flow, num time maior. Qual é o time maior que está me baseando hoje? Era esse H4. Ok? Então no 60 não tem muita coisa, tá? A gente estava indo em direção à segunda inversão também. Não tem muita coisa para fazer alinhamento, né? Aqui embaixo, na verdade, quando ele interage com o order block do diário, ele já faz o SIG, tá vendo? Mas não vem muita coisa. Essas duas inversões, para mim, ia confirmar alinhamento diário 60. Lá no 15, e aí eu não olho o 15 para ver order flow macro, tá? Eu vejo para ver se tem algum ponto de partida aqui para abertura do 9,30, para ver se eu vou encontrar alguma swing low, swing high para o preço plotar uma SMT, ou para ver se eu tô tendo alinhamento 4,15, tá? Mas o mais importante do 15 minutos, eu julgo ser os perfis, o perfil das killzones, tá? Quando a gente bota no 15 e vai para ver o que acontece nas killzones, eu entendo o seguinte, não me importa, tá? O que a Ásia está fazendo. Se eu sou um trader de New York AM, que é justamente essa seção aqui, eu vou levar em conta apenas o que Londres fez em relação à Ásia. Então a Ásia pode distribuir, a Ásia pode acumular, a Ásia pode... Enfim, o que me interessa é aqui, Londres, tá? Vamos lá. Para hoje, qual era o perfil de sessão que eu tinha? Eu acabei de definir que o meu order flow é bullish, certo? Pelo diário, pelo H4, a gente está subindo e estamos interagindo com uma região de liquidez interna do 4. Logo, quando eu vejo que Londres está trabalhando acima de Ásia e o meu order flow é bullish, ou ele está fazendo um ou ele está fazendo o outro. Ou ele está distribuindo bullish, ou ele está acumulando. Não tem como ele estar manipulando a favor do order flow. As manipulações, elas acontecem em sentidos direcionais opostos, tá? Então, por exemplo, se eu estou comprador, se meu order flow é para cima, a manipulação tem que vir para baixo. O que eu quero dizer com isso? Que se Londres estivesse manipulando, Londres deveria estar aqui, tá? E não aqui em cima. Aqui seria um AMD clássico, tá? Mas eu não interpreto dessa forma. Então, se Londres está acima de Ásia e eu estou num order flow bullish comprador, ou ele está distribuindo ou ele está acumulando. Ao meu ver aqui, ele está acumulando, tá? E quando eu tenho Londres acumulando, o cenário que eu vou ter para New York AM é um cenário de manipulação. Que tipo de manipulação, Rafa? É a manipulação de dois lados. Se você não sabe ainda sobre perfil de Killzone, lá no meu Instagram tem um post assim, como antecipar a Killzone de New York AM. Vai nesse post, comenta Killzones
que eu vou te mandar uma aula da mentoria sobre isso, sobre esses perfis, tá? Voltando. Cenário para New York M é de manipulação. Manipulação de que jeito? Manipulação de dois lados. Como assim de dois lados? Você toma um lado de Londres, depois você vai tomar o outro lado. Toma dois lados. Toma um, vai pro outro. Tá? Então, pré-abertura, a gente já estava interagindo com London Low e estávamos interagindo com o Fair Value da H4. Ou seja, o meu cenário, ele já está tomando um lado de Londres, agora ele vem tomar o outro. E, pasmem, né? Coincide aqui com o meu Order Flow HTF, que é renovação de highs. Então, o que eu tinha de alvo muito nítido, claro, assim, liquidez óbvia pro dia, era London High e as máximas lá, né? Máxima de quarta, máxima de ontem, enfim. Ok? Era renovação de highs. No 15 ainda, tá? E agora não mais perfil de Qzone. Aqui tá a minha ineficiência da H4. E ele desce balanceado, tá vendo? Eu já expliquei isso também. Que quando o preço desce balanceado, interagindo com algum ponto que eu julgo ser relevante, eu entendo que se trata de retração, eu entendo que se trata de movimento de manipulação, não é distribuição, tá? Ou seja, o preço está retraindo aqui, para depois vir uma nova expansão. Quando eu fui buscar um alinhamento 415, eu não encontrei muita coisa, pois o fato dele descer balanceado, ele não me deixa ineficiência para ser invertido. Logo, o alinhamento que, né, me resta é SIG. Então aqui vai ter o SIG do 15, isso daqui era que horas? 9h15, tá? E aí abre a vela de 9h15, faz o SIG, tá vendo? A partir desse momento que a gente tem o SIG do 15, depois do Fair Value da H4, eu entendo que tá rolando alinhamento 415, e aí a gente tinha uma região bem bonitinha para ser testada no 9,6, que era justamente esse Fair Value, tá? Que ele estava deixando, junto com o SIG, para a gente ter de fato a distribuição bullish. Alvos, London High, que é esse topo, PDH, que é esse topo, e o nosso topo de referência do diário, que é a máxima de quarta. Por quê? Porque quinta fez inside candle dentro do range do diário. Ok? Lá no 1 minuto, quando a gente vai chegando próximo à abertura, eu não tenho o costume de operar antes das 9h30, tá? Então, eu não vou passar aqui fazendo recap de movimentações que aconteceram antes, tá? Não me interessa muito, me interessa o pós 9h30, beleza? Aqui a gente tem uma manipulação, enfim, e aqui tá o candle de 9,5. Galera, o que o candle de 9,5 tá fazendo? A gente tá manipulando ou tá expandindo? Estamos indo contra ou a favor do order flow? Tá? São coisas que você deve levar em consideração para movimentações de abertura. Eu entendo que o 9,30, abrindo dessa forma, ela está expandindo. A gente já interagiu com o London High, que era o nosso principal alvo para o dia, lembra? Pela configuração das Qzones, pelo alinhamento 415, enfim. Ok? O 9,30 está expandindo, tá? Cria Fair Value. Primeiro do dia, bag. Segundo, terceiro. E aqui eu já comecei a analisar com o pessoal que a gente estava numa movimentação de distribuição. A gente não necessariamente precisaria vir retestar agora o SIG do 15, alguma outra ineficiência que deixo, tá? Não precisa mais, porque a gente já está expandindo, ok? Então, quando a gente tem cenário de abertura e de expansão, as retrações são curtas, tá? Eu não gosto muito de ver muitas invalidações de Fair Value acontecendo, porque senão eu começo a entender que eu errei o viés, beleza? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem London High e aqui a gente tem PDH. PDH. De novo, 9,30 abre, expande, deixa o Fair Value, deixa o Fair Value, deixa o Fair Value. O primeiro Fair Value seguido, né? O primeiro Fair Value numa sequencial de vários Fair Values que acontece em uma movimentação de reversão, ele é o chamado de bag, né? O breakaway gap. Ou seja, esse cara ele não deve ser, idealmente, negociado, ele deve ficar em aberto. São aqueles gaps que, né? Pô, caramba, será que o preço vai voltar lá no primeiro? Não vai. Idealmente, não vai. Tá? E aí, como é que você vai definir em qual que ele vai parar, né? Eu gosto muito dos Fair Values que estão localizados, que são criados, que estão nas mesmas regiões de quebras de estrutura. E se essas regiões de quebra de estrutura, se forem de topos ou fundos de liquidez baseada em tempo, melhor ainda, tá? Eles servem tanto para continuidade de movimento ou para boas invalidações. Ou seja, num cenário onde eu estou errado, e ele faz isso, inverte um Fair Value, e esse aqui é um bom Fair Value, por quê? Porque é um Fair Value de quebra de estrutura. Qual estrutura? PDH. PDH, liquidez baseada em tempo. Previous Day High, máximo do dia anterior. Ok? Então, um topo de
baseado em tempo. Se esse cara ele for invertido, a gente vai descer. Provavelmente eu tô com viés errado. Provavelmente a gente vem para uma retração maior, SIS do 15, tomar essa low, plotar uma SMT, talvez. Tá? Mas, idealmente, para um cenário de continuidade de distribuição bullish, esse cara aqui tem que ser respeitado. Fair value de quebra de estrutura de liquidez baseado em tempo. Esse de baixo não precisa ser testado. Breakaway gap na movimentação de reverso. Certo? Aqui eu já comentei com o senhor, com o pessoal da sala, né, galera? Fair value de quebra de estrutura tá bem bonito aqui para parar, né? Sempre dou essas dicas sutis para que não se configure por caos, para que vocês, os alunos da sala, enfim, não fiquem dependentes de eu dizer quando que compra ou não. Eu dou a região e eles já sabem o que tem que esperar acontecer. Legal? Ver se rola alguma retração aqui, né? Nesse fair value é bonito, tá? Aqui a gente tem um fair value de quebra de estrutura, um fair value de PDH. Então aqui a gente tem aquele fair value. A gente tem outro aqui em cima, tá? Que ele poderia partir daqui também. Eu vou dar prioridade a esse fair value, porque ele é a quebra de estrutura de liquidez baseada em tempo. Beleza? Aqui a gente tem os fair values criados, o preço retraindo. A gente tem uma reação bullish com swing. Galera, isso daqui para mim é gatilho, tá? É quando ele interage com uma região de interesse e me deixa um candle a favor da minha ideia. Então, por exemplo, se eu quero comprar, ele tem que deixar um candle verde. Se eu quero vender, ele tem que deixar um candle negativo depois de interagir com a região. Tá? E se ele deixar uma swing, é melhor, pois eu tenho uma boa noção, eu tenho uma boa localização, ideia de onde posicionar meu stop. Ok? Então aqui ele já deu um primeiro gatilho, seria algo nessa ideia. Tá? Esse stop ficou um pouco grande, né? 45 pontos, por isso que eu não fiz esse trade, tá? Legal. Depois que o preço ele interage com a região e expande, a gente tem uma confirmação. Nesse caso, qual era a confirmação? Inversão de fair value. Esse camarada. Você precisa esperar? Assim, não. Mas se tiver, eu gosto de quanto mais confirmação possível, melhor. Esse cara aqui era uma invalidação boa, tá? E aí, o que acontece? O 9,38 interage e expande, e essa expansão, além de ser a reação deste fair value de quebra de estrutura, ele também faz inversão no fair value. Então, cara, aqui tem trade, tá? Não sei quantos risco-retorno você busca aí, mas ele deu esse trade. Depois, o que acontece? Candle de 9,39, ele acumula e deu tempo dele criar um BPR. O que é o BPR? É a região em comum entre um fair value e um IFVG. Aqui a gente tem um BPR de compra. Aqui a gente tem o preço interagindo, preço dando a reação, tá vendo? Candle no sentido da ideia. Então, se é compra, candle verde, com uma swing. Aqui tem trade, tá? Daqui pra cá. Ah, pode. Pra mim não precisava não. Pra mim ele tem que parar aqui agora, nesse BPR aí. Se ele não segurar nesse BPR, aí provavelmente essa low vai ser tomada e talvez a gente chegue no SIG do 15. Lá embaixo tem SIG com fair value do 15. Eu queria ver ele parando aqui agora. Foi esse que o pessoal fez teu alvo. O meu alvo principal era o buy side ou o topo do dia 12, que era minha referência do diário, pois quinta fez um inside candle, lembram? Esse daqui foi o trade mais gabaritado que eu vi aqui da sessão da IM, tá? 2,5 de risco retorno. Ah, se eu fosse fazer igual os caras que faz por aí, né? Ó, galera, pagou aqui 6,6, né? Mentira. Você não vai sair no toque lá na extremidade, você vai sair onde tem que sair, tá? Que são topos relevantes, fundos relevantes, PD arrays relevantes, enfim. Então aqui é um bom alvo, ok? 2,5 de risco. Depois que o preço toma todos os níveis possíveis, todos os alvos, todos os topos de estruturas possíveis para o dia, fica um pouco complicado de você continuar querendo comprar. Dá para comprar? Dá. Mas eu começo a não me prender tanto nas ideias de compra, pois eu entendo que os alvos, principalmente os alvos de liquidez baseado em tempo, já foram tomados, tá? E aí o que você tem de alternativo? Ou você não compra, ou você espera uma retração. No meu caso, eu prefiro esperar uma retração, porque eu entendo que se a gente está expandindo, a próxima movimentação que vem é uma retração para depois vir uma nova expansão, ok? E aí você tem novamente outras duas alternativas. Ou você opera a retração, ou você deixa a retração passar. Simples assim.
tá? E aqui o preço começa a enrolar, né? Eu entendo que é porque ele já chegou nos alvos definidos para o dia. A gente entra numa janela de macro aqui, a macro lateraliza, não é o melhor dos cenários, tá? Mas ele começa a deixar indícios de início de retração aqui. Quais são esses níveis? A gente tem uma corrida de liquidez daqui para cá, percebe? Corrida de liquidez. E a gente tem um fair value criado. A inversão desse fair value me sinalizaria já que o order flow bullish, né? No caso, as compras, estão falhando. Perceba que daqui a gente também tem corrida de low, tá vendo? Corrida de liquidez. Aqui a gente tem ordem, bloco de ordem. Bloco de ordem criado, retestado, expande. E aí depois era para ele dar continuidade bullish a partir daqui. Concorda? Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente não tem uma continuidade bullish a partir daqui. A gente tem inversão. Esse cara viria FVG. E FVG criado nesse candle negativo 10.03, e FVG retestado no 10.04, e vem a reação bearish. Reação é o candle a favor da ideia. Qual que é a ideia? É de venda, porque o fair value virou, tá? Então, order flow bearish aqui está acontecendo. Aqui eu tenho uma reação. O que faltou nessa reação para mim? Uma swing. Eu não tenho swing, tá vendo? Aqui não. Meu stop ia ficar lá em cima, meu risco retorno ia ficar horrível. Não gosto desse cenário. Dá para fazer? Dá. Como é que você faz? Faz assim. Bota aqui, stop atrás ou do candle ou da região, né? Algo nesse sentido. Dá para fazer. Eu não gosto muito, tá? Depois, a gente tem mais confirmações de que o order flow tá bearish, que é justamente a criação do SIG. Aqui tá o SIG criado. Deixa eu botar um nome bonitinho. SIG, tá? No 9,58. Ele foi criado no 10,07. Além do SIG, no 10,07 a gente também criou um outro cara, que é esse verde 10,04. Esse cara aqui, pra mim, ele é Propulsion, tá? Então tem um Propulsion bearish passando aqui também. Ok? Então eu tenho esses dois PD arrays criados às 10,07 e eu tenho eles dois sendo retestados no candle das 10,08. Criado, retestado, reação bearish, tem swing. Essa reação para mim ficou um pouco fraca, tá? Mas tem swing, aqui tem trade. Candle a favor da ideia. A ideia é venda. Esse cara é um candle negativo e tem uma swing. Ok? Aqui rolou venda aqui, rolou venda aqui de novo pelo 15 segundos, plotou uma swing, abriu com volume imbalance e depois o preço desce. Desce até aonde? Por que eu estou considerando que é retração? Vamos lá. Aqui a gente tem uma low. Essa low aqui é uma low de 5 minutos. E nesse momento, isso daqui era 10 horas, né? Legal, olha só. Candle das 10. Eu já estava esquecendo de comentar. Mais um indício de que era retração essa movimentação ou de que o order flow bearish ia acontecer. A gente tem um candle de 10 abrindo. Ele abre, faz uma corrida de highs, né, de liquidez e faz uma inversão. Quem opera Power of Three entende que essa movimentação aqui é o preço colocando justamente aquele pavio superior do candle dos 60. Ok? Então, se a gente for, por exemplo, para o gráfico dos 60 minutos, essa configuração aqui, eu vou até marcar a abertura do candle das 10. Daqui para cima, tudo isso aqui vai ser o pavio superior do candle dos 60, tá? E aí você trabalha a ideia do Power of Three aqui dentro. Deixa eu só jogar nos 60 minutos para ficar visual para vocês. É aqui, tá? Aquela movimentação é esse pavio superior deste candle de 60 minutos de 10 horas. Legal? Eu não uso muito essa ideia, tá? Não vejo como um modelo, é mais como uma ideia de contextualização, enfim. Voltando. Por que eu estou julgando retração? Porque lá no H4, nos 60 minutos, enfim, a gente teve, pós esse candle de 60 minutos fechar, né? Na verdade, o 10 horas fechando, ele já fecha um H4, mas ele não tinha fechado em uma ineficiência dos 60. Com o candle de 10, quando a gente vai lá para H4 dar uma olhada, ele fez um bloco para mim, tá? Que é justamente aqui. Aqui tá a abertura do candle de 10 horas, né? Ou seja, fechou esse candle da H4. Esse candle da H4 fechando dessa forma, eu entendo que ele tá criando um bloco de ordens aqui, tá vendo? Bloco de ordens, um SIG, tanto faz. Por quê? Porque ele é o sequencial responsável por correr low, por interagir com HTF PD Array, enfim, tá? Então esse cara aqui para mim é order block. Esse order block foi criado no fechamento do candle das 6, né? Na abertura do candle das 10. Legal. Lá nos 60 minutos, após aquela retração, a gente também teve a criação de um fair value do 60. Eu vou apagar tudo aqui, tá? Para não ficar com muita informação na tela. Mas nos 60 minutos a gente teve a criação desse fair value de compra, desse BIC,
dos 60 minutos. Esse BIS dos 60 minutos, ele estava coincidindo com o order block da H4, que está passando aqui, e estava coincidindo com fair values de 15 minutos que estão passando aqui, tá vendo? Além disso, a gente também tinha um equilíbrio de range passando mais ou menos na mesma região, que era daqui para cá. Ok? Então, para mim, a gente estava muito nitidamente numa movimentação bearish de retração, até a gente encontrar algum ponto específico, alguma reversal aparecer, enfim, a gente voltar a subir para vir uma distribuição bullish e a gente objetivar agora essa high como alvo. Legal? Por que essa high? Porque essa high é a minha liquidez externa do 15, é a minha liquidez externa do 60. Ok? Legal? Aqui a gente tem os IFVGs da H4, né? E ele plota um SIG H4 aqui, ó. 17 de dezembro, 6 da manhã. Tá retestando agora. E no 60 vai deixar um fair value de compra, um fair value de quebra de estrutura, que é o topo de quarta. No 15 tem um fair value do 15, tem equilíbrio do range. Cara, tá muito bonito para continuar subindo. Eu continuo entendendo que isso aqui é retração. E aí já vem o reversal bonito, né? Pra buscar topo do dia e uma high do 60 que tem ali para trás. Lá no 1 minuto, voltando. Quando o candle de 10 horas fecha, ou seja, fechou um 60, a gente tem uma corrida de low. Ou seja, é aqui, ó. A partir desse candle, a gente tem a criação do fair value do 60, ok? Que estava residindo justamente abaixo dessas lows. O candle de 11 horas, ele interage com o fair value do 60, interage com o fair value em 1 minuto. Esse 1 minuto aqui, para mim, não tem muita relevância, tá? Eu prefiro considerar os HTF. Então, tem o 60, tem o order block da H4, enfim. E, se não me falha a memória agora, deixa eu só... Perfeito. E tem SMT nessa low. Cara, assim, livro perfeito, tá? É o reversal que eu preciso. É o que eu preciso ver para começar a entender que estão rolando reversals aqui no preço. Ou seja, eu entendo que esse fundo não vai mais ser tomado, cara. Então, se eu fosse... se eu fosse um pouco maluco, enfim, eu comprava em qualquer lugar aqui e botava o stop aqui atrás, porque eu tenho uma certa convicção que essa low não vai ser mais tomada, tá? E aí a gente começa a procurar pelas nossas configurações de reversal, ok? Aqui eu pulei pro M1 direto, porque a gente tinha fair values de 15, tá? Então eu consigo fazer o alinhamento de 15 e 1. Se não, eu teria que fazer um alinhamento de 65. Mas sem problema, porque aconteceu também. Aqui eu tô no gráfico de 5 minutos, aqui é o momento que ele interage com o do 60, tá? E aqui vira SIG, SIG com fair value. Tem aqui, ó, SIG, e aqui tem um fair value do 5. Ok? Lá no 1, a gente fez essa antecipação, a gente identificou o seguinte reversal. Aqui, ó. Aqui é o meu gráfico do M1, aqui tem as minhas regiões, aqui ele plota SMT, aqui ele plota o SIG. Aqui ele deixa um fair value, esse fair value não é bag. E tá vendo que o fair value foi retestado? Fez Fed no fair value, né? Esse cara. Nesse momento, eu comentei com o pessoal da sala, galera, não tô muito interessado nesse trade de reversal, porque meu equilíbrio de range tá em aberto. Lembra que eu plotei um equilíbrio de range aqui do M15? Deixa eu só botar de novo na tela daqui pra cá. E o 15 tá em aberto, perdão, o equilíbrio. Não chegou. Ah, chegou muito próximo. Sim, mas não chegou. Eu estaria totalmente convicto, uma vez que a gente tivesse interagido com o equilíbrio desse range. Como a gente não interagiu, eu prefiro ter um pouco mais de cautela, né? Enfim, gosto de mais confirmações. Então, nesse momento, eu falei, galera, eu não quero pegar o reverse, eu quero pegar a continuidade. Então, a gente não pega aqui no 1, pelo menos eu vou tentar pegar no 2. Pode ser que apareça o reverse aqui agora, né? Ele botou SMT na low de 27. 11 horas provavelmente vai virar SIG. Me pega um pouco que a gente não chegou no EQ do range. Então, talvez eu pegue a continuidade desse trade. Continuidade ele vai testar SIG fair value, vai expandir, vai criar order block, provavelmente, né? Aí seria nele. Então, eu pegar aqui no 2 em vez de pegar aqui no 1. Ok? Mas, aparentemente está surgindo. E o 2 aconteceu justamente aqui em cima, tá? Eu entendo que está iniciando um buy model. Eu tenho a primeira compra, low risk buy, e depois o preço expande com fair value,
Esse fair value também faz um IFVG à esquerda, perceba. Daqui para cá. E a gente tem um fair value de compra aqui também. Aí aqui eu avisei, galera. Bom ponto de compra. IFVG da esquerda, fair value de compra. Tem um fair value assim invertido aqui na esquerda. Um fair value de 1 e de 5. Como no 5 já rolou o reverse aqui, ó. Ele fez siege aqui embaixo no 5. Esse cara aqui não me preocupa muito, não. Acho que ele vai ser invertido. E aí dá pra buscar continuidade na inversão dele. Ok? Seria o P array criado. Aqui, provavelmente, se aparecer um fair value de compra, coincidindo com o IFVG à esquerda, é onde eu vou buscar continuidade. Até bem bonitinho aqui. Fez o reversal, testou já o low risk, tá expandindo. Aqui é um bom ponto, ao meu ver. E aí vem de novo a mesma configuração. Interagiu com a região de interesse, deixou swing, deixou um candle a favor da ideia. Qual é a ideia? Compra. Então, candle verde. Tá aqui. Compra, stop. Foi esse o trade que eu executei hoje. 1,12, eu fiz aquela venda também. Chegou a pagar 4. Não vou dizer que peguei 4. Tá? Eu saí com um pouquinho menos, saí com 2 e pouquinho. Ok? Mas essa era a ideia desse trade. Lógico que a minha expectativa é que essa high seja tomada. Esse topo. Externa do 15, externa do 60. Ok? Mas aqui bateu os RRs necessários. Tá? Depois, o que acontece? O preço volta. Retrai. De novo, retração. Por que retração? Porque eu já entendi que meu order flow tá bullish. Ele tá montando estruturas de compra, ele tá montando modelos de compra. A retração foi até onde? Olha que coincidência, né? Lembra o que a gente marcou aqui? Fair value do 5, alinhamento do 60 com 5. Chegou aqui, deu outra compra. Preço under, de novo. Deu alvo? Não deu alvo. Qual era o meu alvo? Essa high. Plota relative equal highs, topos relativamente nivelados. Então eu ainda entendo que esse cara muito provavelmente vai ser tomado. E depois de tarde, apareceu a seguinte configuração, que foi a que eu executei, que é o seguinte, a gente tem SMT daqui para cá, tá? Aqui a gente tem interação com P arrays do 15 minutos, que são justamente esses camaradas aqui, ó, tá vendo? 2 fair values, 2 bis do 15. E aí eu vou buscar alinhamento no 1, levando, considerando a ideia de que essa high deve ser tomada e que a gente tem topos nivelados. O preço chega nos meus P arrays do 15. Onde que ele chega? Aqui. Então, a partir daqui, 1,40 você consegue começar a buscar por cenários de reversão. Não faz IFVG, não faz SIG, desce mais uma vez. Essa descida plota uma SMT. Ok? Essa SMT para mim vai validar quem? Vai validar esse SIG. Daqui para cá eu tenho SIG. Vai validar esse IFVG. E eu só tenho isso nessa configuração de reversão. Ok? O que acontece? O preço faz a primeira invalidação, tá vendo? Ele invalida no 1,48, 1,49 retesta, 1,50 vem a reação bullish com swing. Tá vendo? É repetitivo, mas é assim, cara. Modelo é modelo. Então tá aqui. Compra aqui de novo. Tá? Dá para fazer essa compra. Onde que eu fiz? Eu fiz um pouco depois. Por quê? Porque eu não gostei muito desse pavio superior desse candle, tá? E esse candle expandiu demais. Deixou um risco-retorno desfavorável. Seria essa a execução. Ok? Então eu esperei. Rafa, precisa esperar? Não. Você corre risco de ficar de fora por fazer essas esperas, né? Enfim, mas eu não ligo muito para isso, tá? Eu quero priorizar o risco-retorno. Depois, o que o preço faz? Interage com esse fair value e não inverte. Vem novamente uma retração. Olha como é que tá descendo. Balanceado, sem fair value. Então eu entendo que é a retração. Retração até onde? Até esse SIG, né? O SIG foi criado aqui, ó. Deixa eu só botar o nome. O SIG ele foi criado 1,51, retrai, interage, reação feia, tá? Retrai, e essa reação ela vem até rejection block de 1 minuto. Esse camarada aqui, mais rejection block. Ok? E aqui foi onde eu executei, se eu não me engano, aqui, nesse candle, tá? Eu entendi que esse cara foi a reação bullish do rejection, pós retração no alinhamento do 15,1, objetivando relative equal highs da externa do 15 do 60. Depois, se eu não me engano, tem SMT aqui também, ó. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Cadê?
Tô olhando na config errada, né? É pra cá, ó. Daqui pra cá tem essa SMT, daqui pra cá, legal. E daqui pra cá tem essa outra, tá vendo? Daqui, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Legal. Então tem essa SMT. O que essa SMT diz pra mim? Que vai me validar aqui um outro reversal, né? Vai me validar um SIG, enfim, vai me validar um order block. Tá aqui. Order block criado, às 14. Interage, 14.1, expande. Aqui tá ele retestando o bloco, tá? Tem o compra aqui, enfim. E depois você segue, leva os teus alvos, naturalmente, ao consumo dessa liquidez e aqueles topos nivelados, ok? Eu tava com o alvo no topo dessa high e o último alvo tava, de fato, nesse buy side. Ok? Aqui eu bato minhas parciais e aí eu deixo meu guerreiro rolando, né? Eu entendo que o preço não tá criando displays, mas ele não tá distribuindo, enfim. E aí vem esse cenário de acumulação. O que eu entendo é que ele fez uma primeira acumulação, aqui tá o reversal, aqui veio uma segunda acumulação muito grande, né, cara? Manipulação da acumulação para expandir. Mas aí nesse momento eu já tô fora do trade. Ok? Senhores, foi esse o recap de hoje, dia 19/12. O mercado vai fechar daqui 12 minutos, né? Eu acredito muito que a gente vai ver esse topo sendo consumido, tá? Porque é o alvo dele, a externa do 60 e do 15. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Espero que tenha dado para ter uma ideia de que forma que eu faço minha contextualização da HTF, minha tomada de decisão, como é que eu defino meus principais pontos, enfim. De novo, lembrando, se você está até aqui, parabéns, 34 minutos, não é todo mundo que fica numa aula dessa. Deixa o like, deixa o comentário, fala assim, Rafa, assisti até o final. Pode ser? No mais é isso, a gente se vê na próxima. Boas festas de final de ano para todos.